Oi, eu sou a Daura Menezes, sou fotógrafa, sou bailarina, pós-graduada em psicanálise e apaixonada por livros. Eu uso os livros em todas essas minhas artes, em todos os meus trabalhos e recomendo e por recomendar tantos livros, eu tô aqui para conversar com vocês através desse canal. E, gente, esse livro, ele me arrebatou de um tanto, mas de um tanto que eu li ele em menos de 24 horas. E não é pequenininho não, ó. Ele tem 188 páginas e eu li em menos de 24 horas. Tinha coisa para fazer? Tinha coisa para fazer. Tinha, trabalhei, namorei, fiz um monte de coisa, mas o livro me prendeu em cada minutinho, cada intervalinho. Intervalinho de almoço, fui lá e li. A hora que eu acordei, fui lá e li. Antes de dormir, li. Eu fui num centro espírita e antes de ser atendida, eu li. Eu li assim, realmente em todos os momentos que ele me prendeu. E que livro é esse? Espiritualidade para Corajosos, do Luiz Felipe Pondé. Pondé, meu lindo. É isso, né? Todos os livros dele me prendem. Quando eu falei aqui com vocês sobre o Guia Politicamente Incorreto do Sexo, me prendeu também. Eu li em 2 dias o guia. Esse aqui eu li em menos de 24 horas. Falei, gente, primeiro que é uma leitura muito leve, tá? Embora fale de espiritualidade o tempo todo, sim. Fale para espiritualidade para corajosos. O livro me prendeu e eu recomendo demais. Tem alguns trechos muito interessantes que eu marquei aqui, ó. Tem bastante post-it para vocês verem como eu gostei de fato. Tem algumas coisas até que eu anotei aqui. Anotei aqui, tô até me enrolando com as palavras. Um trecho que eu gostei muito, que é sobre a espiritualidade do deserto. Eu tenho uma série de fotos do deserto do Atacama. Essas fotos, inclusive, participaram de algumas exposições de arte. Estão à venda, inclusive, agora para decoradores, enfim. E eu senti exatamente tudo que ele fala aqui. Ele fala muito pouco da espiritualidade do deserto, mas eu me identifiquei demais. Olha só, a própria constituição dele, né, o deserto, pedras, montanhas, areia, nos remete à noção clássica de que tudo é vaidade ou nuvem de nadas, como diz o texto bíblico do Eclesiastes. Viver a verdade última é perceber que tudo passa como uma sombra, só Deus permanece. O gosto da areia na boca, sua presença nos olhos, sensorialmente, nos despertaria para o nada que nos constitui e com isso nos libertaria do sono dogmático dos iludidos. É exatamente isso que a gente sente num lugar como o deserto do Atacama, que eu fui e eu vivi essa sensação realmente de você se sentir ao mesmo tempo com muito poder, com nenhum poder. Ao mesmo tempo tão importante de importância zero. Como é que isso acontece, né? Como é que esse paradoxo acontece? E onde mais eu sinto isso? Esse paradoxo, para mim, ele acontece quando a gente percebe a imensidão daquele deserto e quando a gente percebe os milhares de anos que levaram para ele ser pacientemente formado. Então, e a gente percebe também como cada parte do deserto do Atacama, na verdade, é o único que eu conheci até hoje pessoalmente, mas existem outros no planeta. Imagino que seja uma sensação semelhante, igual não, mas parecida, né? Sensação de impotência que nos liberta. Então, no deserto do Atacama, por exemplo, além das paisagens exuberantes e além de alguns trechos que são de um nada absoluto, só areia, areia e pedra e sol e mais nada, aquilo nos dá um medinho, vamos dizer assim. Por exemplo, se alguém passar mal no meio do deserto do Atacama, sei lá,
torce para ter um médico junto da excursão, porque você está no meio do nada, nada. Tem a cidade, São Pedro do Atacama, tem, mas ela é muito simples. E a cidade mais próxima depois, que é... Nossa, como é que é o nome da cidade mesmo? Bom, Calama, lembrei. A cidade de Calama, ela é muito longe de São Pedro do Atacama. Então, sabe, isso nos dá um conforto de... Um conforto não, vai, mas vamos falar a ordem certa. Nos dá um medinho, nos dá um calafrio assim de, meu Deus, estou longe de tudo, e ao mesmo tempo, que bom que eu estou longe de tudo, eu estou longe da internet, eu estou longe do vucu-vucu, eu estou longe de coisas que me trazem ansiedade, que aceleram a gente, tudo gira mais devagar no deserto. E outra coisa que eu também senti, que tem tudo a ver com esse livro, no deserto do Atacama, foi uma sensação libertadora de, sabe, os nossos problemas não são importantes, as nossas crises não são importantes, os nossos medos não são importantes. No meio do deserto do Atacama, quando eu fui visitar, por exemplo, as Lagoas Escondidas, na região das Lagoas Escondidas, a gente está cercado de vulcões ativos. O que é um vulcão ativo? Ele está soltando lava? Não, não está. Mas ele está soltando uma fumacinha. Lá na pontinha sai uma fumacinha. Aquela fumacinha está dizendo assim, eu tô aqui. Eu tô quietinho, mas eu tô aqui. Eu tô sossegadinho, eu tô só fumando, mas eu tô aqui. A qualquer momento, sem avisar ou dando avisos assim, né? Que às vezes dá tempo de correr, às vezes não. Às vezes dá uma balançadinha lá no sismógrafo, né? Para os cientistas alertarem a população, e às vezes não. Mas a qualquer momento eu posso surtar aqui, cuspir lá, ver vocês que lutem. Então é uma sensação de que a gente pertence à natureza e é isso que importa. Uma sensação de vamos aproveitar cada dia, vamos viver direito, vamos nos divertir, vamos amar, vamos, né, fazer o que tem que ser feito com entusiasmo, com alegria, buscar aprender mais e viver mais e sorrir mais também, porque tudo é muito efêmero. E porque a natureza não está nem aí para você, o planeta segue lindo e maravilhoso apesar de você. Isso é libertador. E aí, quando a gente liga isso com a espiritualidade, o que isso tem a ver, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que sabemos pouco ou nada sobre as divindades, se elas existem mesmo ou não, Deus se existe mesmo ou não, o que é sagrado, o que é divino, o que é profano, são coisas muito pequenas, perto do vivenciar a espiritualidade de verdade. Ser espiritual de verdade, não ficar só no discurso, não ficar só tentando convencer as pessoas com um discursinho hipócrita, dizendo para os outros, apontando dedos, dizendo o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve, quem somos nós. E aí, dentro desse livro, e quando eu penso na minha experiência no deserto, nossa, eu lembro que eu olhava assim ao meu redor, eu via os geysers, por exemplo, aquela água quentíssima, cheia de ácido sulfúrico que sai da terra do nada também. Abre um buraco do nada. Né? Ela abre o buraco, não é alguém que foi lá abrir o buraquinho para sair água, não. Ela resolve que vai sair, sai e pronto. Então, quando sai aquela água, aquela ebulição da natureza, e a gente pensa assim, por exemplo, em discursinho de certo e errado, roupa certa, roupa errada, comportamentos adequados ou não, falas. Eu acho que quando eu olho para essa ebulição da natureza, do planeta com a gente, e como ele não está nem aí para tudo isso, por que a gente dá tanto valor? Por que a gente dá tanto valor, por exemplo, para discussões políticas, para polaridades, Lula-Bolsonaro, republicanos-democratas,
judeus e palestinos, enfim. A gente dá tanta importância para as picuinhas humanas e deixamos para trás o que seria importante de fato entre humanos e na nossa experiência individual como seres humanos finitos aqui no planeta. Então, acho que eu dei uma filosofada muito louca, mas a culpa é do Pondé. A culpa é dele, que me fez pensar tudo isso e muito mais. Ele fala também aqui da espiritualidade para idiotas. Ele abre o livro desse jeito e eu achei maravilhoso. Ele abre assim, ó. Sim, todos temos direitos iguais, mesmo sendo idiotas. Aqui trataremos especificamente de um tipo de idiota, aquele que busca a sua salvação espiritual num site, num workshop de 3 dias no campo ou na montanha, num Day Temple Spa, na física quântica, na pseudociência, enfim, em formas empobrecidas de espiritualidade a serviço do abismal desespero presente na condição humana. Isso aqui para mim já fechou o livro inteiro. Quando eu li esse parágrafo, eu falei, fechou, acabou, é isso. Porque tem tanta gente, né, pessoal, que vai buscar, vai se dizer espiritual e vai buscar espiritualidade realmente num site, num canal do YouTube, num perfil no Instagram, numa igreja. Espiritualidade, ele fala muito isso. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é crer ou não crer em Deus, são coisas diferentes. Você sabe que um ateu pode ser espiritualizado? Pode, porque o ateu, ele não acredita nesse Deus que muitos de nós idealizamos. Ele não acredita no Deus católico, no Deus evangélico, no Deus protestante, nessa figura de Deus. O ateu, ele não acredita nisso, mas ele não é por isso que não vai ser uma pessoa espiritualizada. Ele pode acreditar em outras coisas. Ele pode acreditar, por exemplo, em um politeísmo, em um agrupamento de deuses, ou em Deus nenhum, mas ainda assim ser espiritualizado. Um ateu pode ser uma pessoa que medita muito, e a meditação é uma prática espiritualizada, mesmo que você não acredite em Deus. Você não precisa acreditar nem na existência do Espírito para meditar. Olha que louco. Então você não precisa responder a um questionário, ticar itens. Opa, faça aqui um teste para saber se você é ou não espiritualizado. Mano, você não precisa de nada disso. Você precisa apenas ser. E como é que se é espiritualizado? Como é que se descobre? Como é que se desenvolve? Não é sobre isso o livro, tá, gente? E nem esse vídeo. Mas existem várias formas de você desenvolver a sua espiritualidade, que não seja essa espiritualidade de idiotas, com receitinha de bolo, com coisas que devem ser feitas e não devem ser feitas, regras rígidas que foram criadas. Isso aqui é mais complicado para mim quando se trata de espiritualidade. Regras rígidas criadas pelo homem. Quando eu falo homem, eu falo humanidade nesse caso. A humanidade, que é tão profana ou sagrada como eu, me dizendo o que eu devo ou não devo fazer para me tornar espiritualizada. Não aceito isso. Eu sou uma pessoa que não aceita isso. Eu acho que a minha espiritualidade tem que ser desenvolvida, vivida e organizada por mim. Então, se eu tiver um dia aqui num centro espírita, tomar um passe, fui e li esse livro, um trecho desse livro lá, eu vou tomar um passe. E nem por isso eu vou sair por aí me dizendo espírita, me dizendo isso, me dizendo aquilo, ou tendo que fazer isso ou aquilo que me mandaram. Não, eu vou lá porque eu gosto desse momento. Ah, mas você não pode fazer só isso, você tem que fazer outras coisas, estudar. Não, eu tenho isso.
Tenho o budismo, que eu amo, a filosofia do budismo. Tenho a filosofia das bruxas e tenho as minhas práticas meditativas particulares, os meus rituais, as minhas coisas, as minhas crenças. Eu faço rituais o ano inteiro e ninguém precisa saber disso, ninguém precisa saber quais são, não preciso convencer ninguém e é sobre isso. Onde eu aprendi, com quem eu aprendi, porque eu aprendi, também não interessa. E por isso eu acho que eu me identifiquei tanto com esse livro, porque ele dá essa ideia de reflexão sobre o que é ser uma pessoa espiritualizada ou como encarar a espiritualidade, sabendo que existem perguntas sem resposta, sabendo que existem contradições, sabendo que existem dúvidas questionáveis demais, que a espiritualidade às vezes não responde, e esse não responder pode ser a resposta que a gente busca para correr atrás realmente do sentido da vida, porque estamos aqui, qual é o nosso propósito, e aí a gente vai enveredando numa filosofia infinita. Então eu recomendo para todo mundo essa leitura, Espiritualidade para Corajosos, Luiz Felipe Pondé, para cada um individualmente fazer a sua reflexão sobre como você vive sua espiritualidade, como você dialoga com o que você aprendeu, com o que você descobre e com as coisas que são apresentadas como espiritualizadas para nós. E se você quiser colocar um comentário, me falar um pouco sobre o que você pensa ou não, os comentários estão abertos para isso, tá bom? Beijo grande e até o próximo livro.